Bom, então uma boa noite a todos, a todas. É um prazer estarmos aqui juntos hoje, mais uma vez. Estamos aqui hoje. Como essa aula vai ficar gravada e vai depois ser colocada na nuvem, né, nas redes sociais. Hoje nós estamos aqui no dia 5 de agosto de 2020, na sexta aula do curso de formação do programa Trabalho, Justiça e Cidadania, que é feito pela Amatra 10, Associação dos Magistrados da Justiça e Trabalho da 10ª Região, em parceria com a Secretaria de Educação do DF, em especial com a Gerência de Direitos Humanos e Diversidade. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas, como falei no início, a nossa sexta aula. Nós tivemos aulas sobre o trabalho da mulher, aulas sobre introdução ao direito do trabalho, aulas sobre o trabalho infantil e sobre aprendizagem, depois sobre o trabalho em plataformas, por fim, nossa última aula sobre o teletrabalho. E aí, como eu havia comentado com vocês, logo no início do nosso curso esse ano, nosso curso há vários anos ele tinha um formato mais tradicional, que era trabalhar mesmo os conceitos do direito do trabalho. Por exemplo, quando eu tenho direito a aviso prévio, as férias, como se eu tivesse uma faculdade de direito na cadeira de direito do trabalho. Só que a gente percebeu, a pandemia nos fez, né, perceber isso, que era necessário a gente atualizar esse nosso curso para um formato que mexesse mais com a realidade das pessoas. Ainda que seja muito importante saber quando eu tenho direito, se é 1/12 de férias, 2/12, coisas desse tipo, né? E aí a nossa coordenadora, que é a juíza Sandra, daqui a pouco ela deve estar entrando, ela deu a ideia de nós tratarmos pela primeira vez sobre a questão do microempreendedor individual, porque tem crescido muito no Brasil essa figura do microempreendedor. Ela ainda é uma figura nova, né? Porque ela não tem tantos anos assim no Brasil, e ela tem muita relação com esse público nosso dos alunos do trabalho, justiça e cidadania. Muitos são jovens, né? Então estão procurando às vezes um primeiro emprego, ou a juventude dá mais ânimo às vezes para buscar novas iniciativas, né? Nós temos o público dos jovens e adultos também do EJA, né? Eu falo que é do EJA, mas acho que é da EJA, né? Enfim. E aí nós pedimos um apoio a uma instituição que é expert nesse assunto, que é o SEBRAE, né, que trabalha a questão do empreendedorismo há inúmeros anos e que tem muito foco na questão de pequenas e médias empresas. E com muita alegria eles aceitaram de pronto o nosso convite. Hoje nós estamos aqui com o consultor do SEBRAE, que é o Fábio. É Fábio Valois, Fábio? É isso? Isso mesmo. Fábio Valois, francês, né, Fábio? É, Que estuda esse assunto, tem muita experiência em ministrar aulas sobre isso, sobre curso, não só aulas, ele estava me explicando que eles têm dinâmicas, né? É um nicho mesmo de atuação do SEBRAE, que é justamente essa questão do empreendedorismo. Nós, juízes, não poderíamos falar sobre isso, porque não é o nosso ramo de atuação. Então, justamente por isso que a gente fez essa sessão, eu brinquei na nossa última aula que eu quero que os juízes ministrem as aulas, porque é um prazer ministrar essas aulas, mas a gente resolveu repassar esse prazer para uma instituição que faria melhor do que a gente nesse caso. Então, a gente convidou o Fábio. Fábio, eu gostaria de te agradecer muito em nome da Amatra 10, em nome dos magistrados da 10ª Região. Tenho certeza que a Secretaria de Educação, que está hoje aqui representada, da mesma forma também agradece. E passo a palavra para você. Fique à vontade, a gente comentou, né, quando a gente conversou, que o formato da aula é como você preferir, tá bom? Então, se você quiser fazer conforme a dinâmica que você preferir, tá bom? Só peço ao pessoal, quem não estiver falando, sempre deixar o microfone no mudo. Então, muito obrigada, Fábio. Está com você, tá? doutora, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem?
Maravilha. Bom, é um prazer estar aqui com vocês e me apresentando, Fábio Valois, um baiano de pai e mãe, sobrenome francês, viu, doutora? É uma história um pouquinho longa em relação a esse sobrenome. Eu sou contador de formação, já atuo há mais de 20 anos no mercado e só no Sebrae há mais de 10 anos como facilitador de empreendedorismo e de diversas soluções do Sebrae. Uma delas é essa palestra de microempreendedor individual, que eu sou também um dos conteudistas que elaborou esse projeto junto ao Sebrae DF. Então, eu tenho acompanhado desde a criação do microempreendedor individual até hoje, né, nós temos prestado esse apoio, né, em relação a desenvolvimento de características empreendedoras e fazer com que essas pessoas consigam, através do empreendedorismo, realizar os seus sonhos. Eu trouxe aqui uma apresentação e eu gostaria de projetar para vocês. Pedir licença aqui para o grupo para projetar. Eu vou precisar, doutora, que, por gentileza, libere por favor, para que eu possa realizar essa apresentação. Pois não, Fábio, veja aí se vai dar. Bom, estão enxergando a apresentação? Maravilha. Bom, então eu trouxe aqui a questão da formalização ao alcance de quem trabalha por conta própria, né? Quem quer ter o seu negócio, quem deseja empreender, quem deseja formalizar e legalizar, muitas vezes, aquela atividade que, pela burocracia, pelo custo, que muitas vezes não valeria a pena você ter um negócio. Porque, né, assim que eu comecei a minha profissão de contador, abrir um negócio era muito caro no Brasil. E era muito burocrático também, muito difícil. Então, os pequenos sempre ficavam à margem. Quem tinha um CNPJ, quem tinha uma empresa, eram os empresários maiores ou quem tinha condição de manter, quem tinha, de fato, né, recursos para poder manter esse CNPJ. E essa oportunidade foi dada a todos por meio dessa nova lei, que não é tão nova mais assim, né, já tem um bom tempo que já está no mercado, mas que muitos ainda desconhecem. Então, o Sebrae tem essa missão de disseminar. E o Sebrae, quem é o Sebrae? O Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa. E em nome da Ana, que é a minha gestora de empreendedorismo, ela é aberta, né, a várias parcerias, principalmente com escolas. Tá? Nós temos um projeto de empreendedorismo. Todo esse período de pandemia, eu tenho acompanhado várias escolas, né, com um projeto de empreendedorismo voltado para os professores e também para os alunos. Então, a missão do Sebrae é levar, né, desenvolver, potencializar os professores para empreender, tanto no intraempreendedorismo dentro das escolas, como também se ele quiser empreender com negócios ou por meio do empreendedorismo social também. Então, tudo isso são formas de estar exercendo o empreendedorismo no dia a dia, e o professor pode estar levando isso muito facilmente para os alunos, e o Sebrae está aberto a parcerias, né? Caso já temos convênios firmados com a Secretaria de Educação do DF, como também com as secretarias de todo o país, né? E nós temos levado várias soluções para facilitar, para que os professores tenham essa facilitação em relação a esse período tão complicado que está sendo esse período de readaptação de todos a esse novo normal, né? Como todos dizem. Então, o Sebrae é parceiro para isso. E voltando para o nosso tema, que é o microempreendedor individual, eu trouxe aqui as formas de constituição de negócios no Brasil numa tela só, para que nós possamos ter uma visão sistêmica e enxergar como é que funciona a questão do microempreendedorismo no Brasil, tá? A questão de abrir negócios no Brasil. Eu posso ter empresas, né, maiores, que essa casinha azul, que são as empresas que estão fora do simples, empresas de lucro presumido, empresas de lucro real. Então, são empresas maiores, né? E essas empresas que exigem um custo tributário muito alto,
e não para quem está começando um negócio, para quem deseja abrir um negócio, não vale tanto a pena assim. E nós temos as micro e pequenas empresas, que é a casinha verde, né, que representa aí um percentual de 15,3 milhões de empresas no Brasil. Quando a gente coloca isso na balança, quase 98% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. Então, a maioria da empregabilidade hoje das pessoas que estão registradas, né, estão nessas micro e pequenas empresas. E são as micro e pequenas empresas que têm mantido o país, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do dia a dia. Então, é o restaurante que emprega os colaboradores, né, o salão de beleza que emprega colaboradores, né, escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, né, escolas particulares, por exemplo, também. Então, assim, nós temos N atividades que se enquadram como micro e pequenas empresas. Micro e pequenas empresas são aquelas empresas que faturam até 4,8 milhões por ano. E isso foi dado pela atualização da Lei Complementar 123 de 2003. Né? Então, nós já temos aí mais de 17 anos essa legislação do Simples que contempla as micro e pequenas empresas. Então, ao invés de pagar vários tributos, ela paga um só tributo que é o chamado Simples, que contempla PIS, COFINS, IRPJ, contribuição social, o INSS, a parte patronal também. Então, todos esses impostos estão inclusos em uma só tarifa e, a partir do momento que a empresa faz o recolhimento, o governo já faz os repasses para as devidas contribuições, para as devidas fins que são necessários cada tipo de tributo ou cada tipo de contribuição. Tá? E nós temos as microempresas, que são empresas que faturam até 360 mil ano. Né? As micros também, tanto a micro como a empresa de pequeno porte, estão incluídas no Simples Nacional, que é essa lei que dá esse resumo, né? Que simplifica a forma de recolhimento de tributos e fica muito mais barato para o empreendedor ter um negócio como microempresa ou empresa de pequeno porte. Tá? Mas mesmo tendo uma microempresa e empresa de pequeno porte, ficava difícil para alguns terem o seu negócio. O custo era muito alto, a burocracia era muito alta. Quando eu comecei a atividade com meu pai, nós demorávamos, em média, aí, uns 6 meses para constituir um CNPJ. Tá? Então, era muito complexo, era muito difícil. Eu ainda era muito garoto, auxiliando meu pai na empresa de contabilidade dele. E nós percebíamos que até o empresário conseguir o seu CNPJ, ter a legalidade para poder exercer a atividade deles, isso gerava muito prejuízo para ele, muito impacto, e muitos não suportavam. Tanto é que a maioria das empresas, né, ainda já diminuiu bastante, mas em média, né, pelas estatísticas do Sebrae, quase 35% das empresas fecham as portas nos 5 primeiros anos. Então, ainda é um percentual muito alto, tem diminuído a cada ano, mas ainda é uma realidade no Brasil. E ficava à margem, né, aquele pequeno, o pipoqueiro, o cabeleireiro que trabalha sozinho, o professor que, por vezes, ele dá aula na escola particular e queria dar uma aula como uma aula de reforço para complementar a renda dele, né? Então, vários profissionais ficavam à margem porque era muito caro ter uma empresa. Precisava pagar contador, precisava pagar imposto alto. Então, visando justamente isso, foi criado a Lei Complementar 128, que foi criada a figura do microempreendedor individual. Daqui a pouquinho eu vou projetar ela para vocês, tá? Essa lei. E o microempreendedor individual é aquele pequeno que hoje é possível você formalizar, é possível você ter o seu negócio com um custo muito baixo, que eu vou apresentar para vocês também, e é a oportunidade dada para que você possa ter o seu negócio, ter o seu CNPJ. Trazer para a legalidade aquilo que você já exerce. Se você vende roupa, né, na escola, se você dá uma aula de reforço, se você é cabeleireiro, se você é pipoqueiro, e etc, etc, etc. A maioria hoje nós temos mais de 500 atividades que são permitidas ao microempreendedor individual. E hoje no Brasil nós temos mais de 10 milhões de pessoas que
que são microempreendedores individuais. Só aqui no DF nós temos quase 200 mil pessoas, 184, 895 foi a última estatística que eu pesquisei aqui para vocês, tá bom? Do último ano, ok? E quem é o microempreendedor individual? Essa é uma categoria que está mudando a vida de quem trabalha por conta própria e tem um pequeno negócio. Então, foi criado pela Lei Complementar 128, como eu falei para vocês, agora há pouco, e ela vai garantir os benefícios da Previdência, né? E também as oportunidades que muitos informais não tinham. Que não tinha auxílio, não tinha proteção, não tinha nenhuma vantagem. Então, era difícil para ele se desenvolver como empreendedor, né? Hoje, nós temos exemplos de vendedores de pipoca na rua que estão faturando e faturando alto, né? Temos cases de sucesso de empreendedores no Sebrae, né? Que são casos de sucesso de empreendedores que estão dando palestra no Brasil inteiro. Nós temos o João Pipoqueiro, do Sul, e ele dá palestra no Brasil inteiro, né? Então, ele, com um simples carrinho de pipoca, ele faz um diferencial e toca a vida das pessoas, e a pipoca dele é diferente. E mesmo antes da pandemia, 10 anos antes da pandemia, ele, antes do cliente pegar na pipoca, ele passava álcool em gel na mão do cliente para ele poder pegar na pipoca dele. Então, olha só como ele valorizava o produto dele. Então, ele se desenvolveu muito. Ele deixou de ser microempreendedor e já virou uma microempresa, né? Com um carrinho de pipoca na rua. Então, é fantástico como transforma a vida das pessoas, né? Quando a oportunidade é dada, quando existe uma legislação que beneficia, né? E dá oportunidades. E, para isso, a gente precisa aproveitar e conhecer também essa legislação que é tão importante. Se alguém... eu vou abrir ao final, eu até esqueci de falar no início, eu peço perdão para vocês, mas se alguém quiser interromper, basta levantar a mão, tá? Mas eu vou abrir no final para perguntas. Então, quem quiser ir anotando, no final a gente abre para perguntas e faz um bate-papo bem legal. Então, eu vou apresentar tudo rapidamente e no final a gente faz esse bate-papo. Pode ser, doutora? Ótimo, okay, tá ótimo, Fábio, tá ótimo. Tá bom. Então, vamos lá. E quem é o microempreendedor individual? Quais são as condições necessárias para que você se torne um microempreendedor? Primeiro, receita bruta até 81 mil por ano. Então, você não pode faturar mais do que 81 mil, né? Se você fizer uma conta simples aí, 81 dividido por 12 vai dar 7 mil e alguma coisinha aí. Então, esse é o valor médio mensal que você pode faturar. A lei fala 81 mil por ano. Então, Fábio, eu posso faturar zero o ano inteiro e no último mês faturar 80? Pode, tá? Isso é a prerrogativa dada pela lei, tá bom? Mas ela é proporcional ao número de meses no primeiro ano que você abre a empresa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você abriu no mês 2, no mês de fevereiro deste ano, o microempreendedor individual. Então, se já passou 2 meses, a cada mês você vai perdendo 12avos no primeiro ano, tá? Então, essa é apenas uma das condições do microempreendedor individual no primeiro ano, porque você fica proporcional ao número de meses quando você abre. Se você abrir na metade do ano, então é 81 mil dividido por 2. Então, somente essa condição no primeiro ano, tá bom? O microempreendedor individual, ele precisa se desenvolver. Então, para isso, ele precisa o quê? Contratar colaboradores. E ele pode contratar até um colaborador, né? E a outra condição é que você é um empresário individual. Você passa, pelo direito societário, a ser um empresário individual. Então, tudo que você faz, você responde juridicamente também pelo teu negócio. Você sendo esse empresário individual, o seu negócio faz parte de você. Apesar de são duas pessoas distintas. É você como pessoa física e você como empresa, como pessoa jurídica, tá bom? E passa a ter direitos também. Assim como tem obrigações, também passa a ter vários direitos também como empresa, tá? Então, você não pode participar de outra empresa. Ah, Fábio, eu abri uma empresa com o meu primo, só para constituir lá o quadro societário, para ajudar ele, ou abrir com a minha mãe, com o meu irmão. Eu posso abrir um microempreendedor individual? Não. O seu CNPJ ele vai estar, digamos, travado para que você constitua um microempreendedor individual. Então, ele é uma oportunidade dada para que você sozinho exerça a sua atividade com faturamento até 81 mil reais, né?
onde você não vai poder participar de outros negócios, do quadro societário de outros negócios. Tá ok? Bom, e quem pode ser um microempreendedor individual? Hoje, né, como eu falei, aqui está 400, né, hoje, já atualizando aqui, já tem mais quase 500 atividades que são permitidas ao microempreendedor individual. Como é que eu faço para saber, Fábio, qual atividade? Basta você acessar o portal do empreendedor, vou mostrar para vocês. Hoje, você pode consultar quais atividades, tem atividade de indústria, tem atividade de comércio, tem atividade de serviço, né? Todas elas podem se transformar, ambulante, vendedor, cabeleireiro, manicure, artesão, né? Vários trabalhadores que trabalham por conta própria e muitas vezes não têm oportunidade, não tiveram a oportunidade de ter o seu negócio ou legalizar aquilo que eles já fazem há muito tempo, e agora essa é a oportunidade, se tornando um microempreendedor individual, tá? Quem é que não pode ser microempreendedor individual? Eu não sei se é o caso aqui, doutora, mas servidores públicos, né, de carreira estatutária não poderão constituir negócio e nem ser sócio administradora de negócio, então, portanto, não poderão se tornar microempreendedores individuais. Não sei se é o caso aqui, mas se for, já citei aqui. Estão fora também as profissões regulamentadas, advogados, médicos, engenheiros, né, nutricionistas, todas as profissões que têm um conselho. Essas profissões elas não podem se tornar microempreendedor individual, tá? Construção de imóveis, obras de engenharia, subempreitada, execução de serviços, projetos de paisagismo, bem como decoração de interiores também não poderão se tornar microempreendedores, e atividades de limpeza, vigilância e conservação, que geralmente são atividades que necessitam contratar muita gente, né? E não tem um porquê ser um microempreendedor para contratar uma pessoa, né? Você não vai contratar uma pessoa para fazer uma limpeza no hospital, num fórum, por exemplo, tá? Então não cabe ser microempreendedor individual, tá ok? E como é que funciona a contratação de serviço? O empreendedor, ele pode contratar, uma empresa, ela pode contratar microempreendedores individuais. A gente verifica muito, né? Serviço hidráulica, elétrica, pintura, hoje ocorre subcontratação de serviços, né? Muitas empresas maiores acabam contratando pessoas menores, empresas. Eu contrato um encanador, eu contrato um eletricista, eu contrato um pintor para realizar o serviço dentro da escola, por exemplo, dentro do fórum, dentro da minha empresa. Então, fica muito mais vantajoso e muito mais seguro, porque ele está amparado pela lei. Se acontecer algum acidente com ele, eu tenho aí o respaldo legal, porque eu vou estar contratando uma pessoa jurídica que por trás tem uma pessoa física que está devidamente amparada pela legislação trabalhista também, tá? Então, o que eu preciso fazer? Recolher 20% sobre o valor da nota fiscal. Se eu contrato ele por R$1.000, então 20%, R$200, eu preciso recolher esse valor para a Previdência Social e cumprir com as obrigações acessórias, a GFIP. E, para isso, o contador pode auxiliar o microempreendedor a fazer essa guia fiscal de recolhimento à Previdência, tá? São informações que encaminhamos para a Previdência Social e para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para que os órgãos tenham acesso aos valores que as empresas vão recolhendo também, tá? Então, é importante olhar a legislação, quem pode subcontratar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos alguns clientes que são salões de beleza, que possuem manicures, e as manicures hoje, pela convenção coletiva, que é um acordo entre o sindicato patronal e o sindicato dos empregados, esse acordo permite a contratação de manicures como microempreendedores individuais. Então, torna-se mais vantajoso para a empresa e torna-se vantajoso também para a manicure, que muitas vezes não era contratada porque o custo trabalhista era muito alto. Então, o próprio sindicato, né, com uma convenção, com um acordo entre o sindicato patronal e os sindicatos empresários, formalizaram essa convenção e hoje é permitido os salões de beleza terem manicures registradas, né, como registradas, entre aspas, contratadas, tá, como microempreendedores individuais, tá ok? Bom, funcionário público, como eu falei, né, cargo comissionado,
se você é aposentado por invalidez, se você é produtor rural, pescador, ou no caso indígena, né, ele não pode se tornar empreendedor individual. Ele até pode, só que a legislação veda, tá certo? Então, você pode responder juridicamente depois em relação a esse negócio que está no seu nome, tá certo? Quem recebe Bolsa Família, Bolsa Escola, ProUni, pensão para idoso, qualquer benefício, caso ele constitua um microempreendedor individual, ele poderá ser afetado. Ele não vai perder o benefício. Tá bom? Quem trabalha também com carteira assinada não terá o direito ao seguro-desemprego, caso seja mandado embora, porque o que se entende é que você ainda está exercendo uma atividade que te dá remuneração. Então, se você é empresário, carteira assinada CLT, você pode ser MEI? Pode. Mas caso você perca seu emprego, você não vai receber o seu seguro-desemprego. Tá bom? Logicamente, porque você está exercendo uma atividade comercial. Né? Tá? Então, qualquer restrição, muitos perguntam isso, eu trouxe isso aqui também, qualquer restrição de SPC e Serasa não impede formalizar e ser MEI. Você normalmente pode ter o seu CNPJ, pode exercer sua atividade. O que vai acontecer são algumas restrições em relação a crédito no banco, né, em relação a algumas outras atividades que você tenta exercer, alguns fornecedores que só vendem para quem tiver com nome limpo e tudo mais, mas abrir o CNPJ, né, isso isso está sendo possível sim, o nome sujo, digamos assim, ele não impede que você seja microempreendedor individual, tá bom? Então, Fábio, bacana, gostei do microempreendedor individual. E agora, o que eu preciso para me tornar um microempreendedor individual? Tudo, pessoal, é feito por esse portal. Vocês podem anotar, tirar foto dele, tá? É o portal do empreendedor.gov.br. Por lá, você abre o seu CNPJ. Por lá, você altera o seu CNPJ. Por lá, você baixa o seu CNPJ. Por lá, você gera as taxas do seu CNPJ. Por lá você transmite as declarações do seu CNPJ, por lá você faz tudo. E um segredinho aqui, que não é tão segredo, é tudo de graça. Tá? E o Brasil evoluiu muito com isso, porque ele trouxe a oportunidade e jogou por terra a desburocratização para a formalização de negócios no Brasil. Tá? Então, o que antes demorava 6 meses, que eu contei para vocês, quando eu comecei lá com meu pai para abrir um CNPJ, hoje você acessa o portal do empreendedor em 15 minutos, no máximo 15 minutos, você já está com o seu CNPJ na mão. É assim que funciona. Tá? E é Brasil, e funciona, pessoal. Tá? Isso é muito bacana. Né? Eu já participei de várias feiras pelo Sebrae, como microempreendedor individual, de pessoas que mudaram a vida, né? Se tornando microempreendedores, legalizando aquilo que ele tem, e, a partir daí, oportunizando, né? Aproveitando as oportunidades de ter um CNPJ e crescendo. Né? E quais são os documentos necessários? Eu trouxe aqui a relação de documentos, eu posso encaminhar depois essa apresentação, tá, doutora? Para todos vocês, para quem tem acesso. É uma apresentação pública do Sebrae, pode ser utilizada. Tá? Vai precisar da sua identidade, seu CPF, comprovante de endereço, o número do recibo, né, do seu imposto de renda, caso você faça imposto de renda. Então, ou o título de eleitor, tá bom? Então, quando você acessar o sistema, ele já vai automaticamente detectar com o seu CPF se você vai colocar o seu título de eleitor ou o seu imposto de renda, né, caso você tenha. E com isso, você digita as informações, coloca a sua atividade e se torna um microempreendedor individual em 15 minutos. Tá? Não paga nada pela inscrição, como eu falei, não paga pela baixa, não paga por licença, não paga por cadastro, não tem nenhuma taxa. Tá? Posso abrir na minha casa? Pode, desde que não seja atividade de risco. Né? Porque senão no meu vizinho aqui no meu apartamento em Águas Claras, eu vou abrir uma loja de, sei lá, vou vender gás de cozinha. Não dá, né? No meu vizinho, um apartamento aqui, isso não é possível. Ou até mesmo do lado da sua casa eu vou abrir um bar. Né? Então, também, né? Então, tem que ser atividades que não causem perturbação da paz e que não haja risco. Tá certo? Joia? Pode abrir na sua casa? Pode. Ah, Fábio, eu vou dar aula pela internet online. Pode? Pode.
tá? Uma atividade que não tem risco nenhum e você consegue formalizar facilmente na sua casa, tá certo? Nós temos vários contadores hoje que dão consultoria e auxílio, né, para fazer esse CNPJ, então é muito simples ser feito. Hoje está tão simples que nem os contadores estão ajudando, porque né, as pessoas assim sozinhas estão conseguindo entrar no portal do empreendedor e fazer ali, conseguir fazer o CNPJ e ter direito aos benefícios de se tornar um microempreendedor. Tá bom? Ok? Bom, trouxe aqui uma foto do portal do empreendedor. Basta você clicar ali no Formalize-se, né? E a partir daí, quando você se formalizar, tem o seu CNPJ. Lá embaixo tem Já Sou Microempreendedor, e tem um serviço onde você clica e você por lá faz alteração, faz baixa, né? Faz uma série de vantagens, né? que estão facilitadas ali. Imprime sua taxa, faz sua declaração anual, né? Enfim, todos os serviços estão disponíveis hoje online, tá bom? Tem alguns parceiros com linhas de crédito também, então basta clicar também, você consegue buscar linhas, né? Nós temos o microcrédito, né? Que são créditos de no máximo R$ 20.000, mas que com um juro bem baixinho, muito mais baixo do que o da pessoa física. Então vale a pena, né? Eu costuro legal, eu faço artesanato, estava precisando comprar meus insumos iniciais, estava precisando comprar a máquina de costura que é cara e tudo mais. Então isso você pode, sendo um microempreendedor, formalizar, né? E a partir daí buscar as linhas disponíveis no mercado, captar o recurso e com o próprio giro do negócio você já vai pagando esse empréstimo, porque o juro é bem baratinho, então isso se torna viável, né? Então você consegue se desenvolver sendo microempreendedor individual. Como é importante para os alunos, para os professores conhecerem, né, isso, e até mesmo repassarem para os alunos, né, porque são oportunidades que muitas vezes eles não têm, né, e muitas vezes não sabem. E como é importante. Eu já tive a oportunidade de ministrar alguns cursos de capacitação dentro da Papuda, né? E o que a gente percebe são crianças, né, e adolescentes sem oportunidades na vida, que não conhecem, né, as oportunidades que são dadas, e muitas vezes a facilidade da droga, do crime, aparece muitas vezes mais fácil para eles do que o que tem em vista aí. Então, infelizmente, eles acabam indo para o lado errado. E como a gente poderia, né, estar contribuindo com eles. E o professor, eu também sou professor e hoje eu foco minhas ações dentro do Sebrae, sou facilitador de empreendedorismo lá dentro. Minha formação é para capacitar empreendedores, capacitar empresários e somos agentes, sim, de transformação. E eu lembro até hoje, né, de vários professores que na escola pública, eu estudei na pública, estudei na privada, mas vários professores da escola pública, vários professores da escola privada que me impactaram até hoje no meu perfil, no meu comportamento, na pessoa que eu sou hoje, né? E eu agradeço muito a eles por isso, né? Porque são agentes, sim, de transformação. E parabéns vocês e a Matra, né, por esse projeto maravilhoso que está levando. Esse trabalho é importantíssimo para vocês, né? A participação de vocês também é fundamental, né? Se não tivesse vocês aqui, o projeto não daria certo, tá? Voltando aqui para o nosso assunto, eu trouxe aqui um certificado de microempreendedor de um cliente, né? Só como exemplo. Então, a partir do momento que você digita os dados no site, ele gera o certificado de microempreendedor e gera o cartão do CNPJ. Então, você já se torna empresário rapidamente, assim, fácil assim, né? E pode exercer a sua atividade comercial de forma legal, tá bom? Tranquilos? E como é que funciona a licença de funcionamento? Que é o alvará, né? Aqui em Brasília a gente chama de alvará, que é solicitado junto às administrações regionais. Nos outros estados, são solicitados junto às prefeituras. Então, esse processo inclui também a autorização de funcionamento, desde que seja atividade de baixo risco, tá? Então, ela é validada até 6 meses, terá 6 meses. Todas as administrações regionais controlam, recebem essas informações e ela precisa validar se aquela atividade pode ser exercida ou não em 6 meses, tá? Diretamente pelo portal e com isso ela fiscaliza, com isso é possível verificar a idoneidade, se está exercendo de forma correta, se está tranquilo, tá bom? Então, é preciso conhecer essas normas municipais de funcionamento,
Aqui em Brasília nós temos a Lei de Uso e Ocupação do Solo, então nós temos quais atividades podem ser exercidas em determinadas quadras residenciais, quadras comerciais, quadras mistas, né? Então a gente percebe que quais são as exigências, né? Se precisa licença vigilância sanitária, se precisa corpo de bombeiros. Então tudo isso, o portal ele já está pronto e dependendo da atividade que foi incluída lá, ele já vai gerar, né, as vistorias necessárias para que a atividade possa funcionar. Tá bom? Joia? Lembrando que a atividade de baixo risco já é liberada automaticamente. Fábio, gostei desse e-mail, cara. Fácil, de graça, bacana. E quanto é que eu pago por isso? Trouxe aqui para vocês, tá? Hoje, o salário mínimo 1.045, né? E toda a base do microempreendedor individual é baseada no valor do salário mínimo. Então, o microempreendedor individual, quanto é que eu pago mensalmente para ser um microempreendedor individual, já que eu não pago nada na abertura? Né? Formalizei, tenho o meu CNPJ, quanto é que eu vou pagar? R$ 52,25. Esse corresponde a 5% do salário mínimo, que também já é a contribuição, olha só que interessante, já é a contribuição para a Previdência Social, para o meu INSS. Tá? Então, com isso, eu já passo a ser um segurado obrigatório da Previdência. Então, o que eu fazia antes, muitas vezes de forma ilegal, de forma informal, por não ter conhecimento, agora eu já posso me tornar um microempreendedor. Tá? Se eu for indústria e comércio, quanto que eu vou pagar de imposto por mês? R$ 1. Então, quanto você vai pagar no total do seu mês? R$ 53,25. Está lá em cima, ó. R$ 52,25. Mais R$ 1 de imposto, nós temos aqui um valor de R$ 53,25. Pessoal, perdão, deu uma osciladinha aqui na internet. Estão me ouvindo? Ok. Então, R$ 53,25. É só isso, Fábio? É só isso. É o valor mensal que você paga. Tá? R$ 52,25 vai para a sua previdência e R$ 1 vai para o governo. Acabou. Tá? É o ICMS, tá? Se você é indústria ou comércio. Se você é serviço, você vai pagar R$ 52,25 e mais R$ 5, porque a tributação do serviço ela é maior, tá? Mais R$ 5. Eu vou pagar R$ 57,25. Se você exerce uma atividade de prestação de serviço. Isso vai depender de quando você vai se formalizar, qual é a atividade que você vai escolher. Eu sou costureira, por exemplo, então vou pagar quanto? R$ 57,25. Não, Fábio, eu vendo pipoca na rua. Quanto eu vou pagar? R$ 53,25. Beleza? Fábio, eu sou multifunção, cara. Eu vendo pirulito no semáforo, né? E faço acrobacias e tudo mais. E presto serviço também. Então, eu sou bombril, 1.001 utilidades. Tá lá, R$ 52,25, mais R$ 1, mais R$ 5. Vou pagar R$ 58,25. Essa é o único tributo que o microempreendedor paga. E com isso, ele já está contribuindo para a Previdência. Ele já está contribuindo. Eu vou mostrar os benefícios previdenciários para vocês daqui a pouquinho. Eu já estou contribuindo com as minhas obrigações previdenciárias. Muito bom mesmo. Sai muito mais barato do que a contribuição de autônomo, que hoje está em 20%. Então, se a gente for colocar na balança, eu estou economizando aí 15% todo mês para o mesmo benefício, praticamente. Tá? Então, vale muito a pena se tornar microempreendedor individual para quem exerce uma atividade comercial, né, industrial ou serviço, e muitas vezes não tinha essa oportunidade, não tinha um respaldo legal da Previdência, um respaldo da legislação, não tinha formalização daquilo que ele exercia antes. Tá ok, pessoal? Bom, então eu pago quando esse imposto? Todo dia 20, né? No portal do empreendedor ele gera uma guia. Quando você se formaliza, você já pode pedir a guia do ano inteiro. Então, gera lá as 12 guias, né? E você passa todo mês a pagar todo dia 20. Pronto, é só isso que você vai pagar. Tá bom? Joia? Aqui eu trouxe um documento de arrecadação do Simples, que é uma guia do Simples, aqui desse microempreendedor individual, tá bom?
Ele gerou aqui uma multinha, porque ele atrasou alguns dias aqui, provavelmente. Então, ele acabou gerando um pouquinho o valor um pouquinho acima, tá? Então, só como exemplo para que vocês entendam aí. É uma guiazinha que você paga no Internet Bank, né? Clica ali com o celular no código de barras, tira a fotinha e paga. Pronto, é simples assim essa guia. Tá bom? Não precisa ir no lotérico, precisa ir ao banco para poder pagar. Não tem essa necessidade. Tá? Usando os meios eletrônicos hoje é possível que você faça esse recolhimento. Então, o microempreendedor individual está dispensado a escrita fiscal e contábil, ou seja, não precisa um contador acompanhar a sua empresa, enquanto você é microempreendedor, tá? Caso você tenha um funcionário, eu oriento que você tenha apenas para que ele faça os cálculos trabalhistas, para que eles façam o acompanhamento mensal desse funcionário. Hoje, no meu escritório, eu tenho alguns microempreendedores que estão lá conosco, só para a gente fazer esse acompanhamento de colaborador, né? Então, eu faço as GFIPs, as declarações obrigatórias, a gente calcula os impostos conforme a legislação, calcula o INSS, o FGTS, se ele tem direito, quando ele tem férias, né? Tudo seguindo a legislação trabalhista. E sai muito mais barato, pessoal, a gente se planejar para garantir os direitos trabalhistas do que não pagar de forma correta e depois lá na frente sofrer com as consequências, né? Então, eu tenho clientes e clientes. Eu tenho clientes que se preocupam com isso e nós damos todo o suporte para estar fazendo esse acompanhamento, como também eu tenho alguns clientes que hesitam em não pagar todos os direitos e nós simplesmente dispensamos esses clientes. Porque a gente sabe que lá na frente vai ficar caro para ele e ele vai querer colocar a culpa, né, onde não tem a culpa, que a culpa é do próprio empreendedor. Tá certo? Então, as vistorias também para o microempreendedor, voltando para cá, elas estão dispensadas para atividade de baixo risco, eu falei, e está dispensado também a emissão de nota fiscal para pessoa física. Você pode emitir um recibo. O MEI só é obrigado a emitir nota fiscal apenas se ele vender para empresas. Tá? Então, olha só que interessante. Interessante. Então, veio para facilitar mesmo o dia a dia das pessoas, né, que querem empreender, que querem ter o seu negócio. E como eu tenho um CNPJ, agora eu sou o Fábio, pessoa jurídica também, não sou mais o Fábio, só pessoa física, eu passo a ter obrigações também. Tá? Então, a primeira obrigação do MEI é guardar as notas relativas às compras de mercadoria. Então, tudo que eu comprar, eu tenho que guardar durante 5 anos, que é o prazo prescricional. Tem que guardar essas notas. Para efeito de fiscalização, para efeito de PROCON, para efeito de AGFIS, né? Então, tem que guardar toda essa documentação fiscal. Como também eu vou complementar aqui, nós precisamos, caso eu seja um MEI e tenha, né, colaborador, tenha funcionário, eu preciso guardar também as comprovações trabalhistas, porque caso haja necessidade de alguma comprovação, eu vou ter como comprovar isso perante juízo, né, perante os órgãos competentes, fiscalizadores. Então, eu tenho que ter esse zelo, ter essa organização pela guarda, né, de todas as documentações, comprovantes de pagamento relativo ao meu funcionário, relativo ao meu colaborador. Tá bom? Emitir notas fiscais para pessoa jurídica. Então, se você vender para a empresa e, né, quantos e quantos clientes meus, eu tenho alguns clientes, eu tenho um cliente, por exemplo, que ele produz hortaliças e ele teve a oportunidade de vender por pão de açúcar. E antes, né, ele não tinha essa oportunidade. E agora, com o CNPJ, ele consegue fornecer as hortaliças para a rede Pão de Açúcar. Olha que fantástico que é isso, né? Você ter o poder de negociação, você poder levar o teu negócio a outros negócios que você até então não podia levar. Tá? Outra obrigação também, que é a terceira, é registrar as receitas e registrar a tua venda, registrar a tua prestação de serviço de forma simplificada para comprovação. Isso é feito todo mês, tem um formuláriozinho que você preenche, eu vou apresentar ele daqui a pouquinho para vocês. Você preenche com o total da sua venda. É simples assim, você preenche em 2 minutos esse formuláriozinho, guarda ele e no final do ano você usa ele para fazer a declaração jurídica, para declarar o quanto a sua empresa faturou no ano.
Isso tudo é feito no portal do empreendedor, tá? Aqui também, na 4, ó, eu já trouxe aqui, acabei de comentar, fazer a declaração anual, que tem um prazo até 31 de maio. Então, até o dia 31 de maio, eu tenho que fazer essa declaração, tá? Renovar a licença junto à administração regional, manter em local visível do estabelecimento exemplar atualizado do Código de Defesa do Consumidor, isso é exigido para todas as atividades, né? Seja pequeno, seja médio, seja grande, tem que ter isso disponível, né? Então, isso é obrigação também legal. E pagar o imposto mensal, né? Que é bem alto, né? Muito tranquilo, pessoal, muito tranquilo. O que eu tenho percebido em alguns estudos que eu tenho feito com o Sebrae é que a inadimplência é muito alta, tá? Algumas pessoas se formalizam e esquecem de pagar. E acaba perdendo os benefícios previdenciários, principalmente, porque se você deixa de pagar, a maior parte que você paga é do benefício previdenciário. Então, você perde, infelizmente. Tá? Então, é importante pagar e pagar em dias. Tá certo? Bom, como eu falei, a contabilidade está dispensada e essa é uma foto do formulário que você vai preencher com o seu CNPJ, o nome da empresa, o mês e vai preencher o total da sua venda. Pronto, assina e guarda. Você vai precisar de 12 desses. Lá no portal você baixa ele, imprime e vai fazendo ele todo mês. É muito tranquilo mesmo. É muito simples ser microempreendedor individual. Tá? Fábio, quero contratar um empregado. Afinal de contas, cansei de ser empregado de mim mesmo. Né? Está na hora de contratar alguém para que eu possa oportunizar esse microempreendedor. Pode contratar? Pode. Pela legislação, até um. Mas, para isso, existem obrigações trabalhistas. E isso é importante vocês atentarem. Tá? Primeiro, você vai precisar reter a contribuição previdenciária de 8%. Tá? Vai prestar atenção, prestar informações relativas a esse empregado, GFIP, RAIS, CAGED, que são obrigações acessórias. Fábio, eu não sei fazer. Cara, contrata um contador bem baratinho que ele vai fazendo para você e ele vai fazendo esse acompanhamento do seu colaborador para não ter nenhum erro, né? Porque ele vai seguir a legislação, ele vai te acompanhar, ele vai te orientar da melhor forma possível, tá bom? Você também tem que recolher a contribuição patronal previdenciária, como também o salário do empregado, sobre o salário, recolher 8% do fundo de garantia, tá bom? Não pagar salário diferente do piso da categoria ou do mínimo. A própria lei do microempreendedor individual, ela exige que você pague só o salário mínimo ou o salário da categoria, que é o que a gente chama de salário comercial, ou salário estabelecido na convenção coletiva para aquela atividade. Tá? Então, se o salário comercial, né, Fábio, eu vendo pipoca na rua, eu contratei um empregado. Qual é o salário comercial? Vamos supor que seja R$ 1.500. Tá? Então, R$ 1.500 é o máximo que você pode pagar. Você não pode pagar nada a mais. Se pagar alguma coisa por fora, você pode ser desenquadrado de microempreendedor e virar uma microempresa. Daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês, como funciona. Tá? Assinar a carteira, né, pagar FGTS, férias, tem todos os direitos trabalhistas. É um funcionário, é um colaborador. Tá? Então, para isso, eu preciso me programar, eu preciso me planejar em relação aos direitos do colaborador. Tem que buscar essa informação, tá bom? Trouxe aqui um exemplo para vocês, para ficar mais fácil, né, visualizar. Contratei um colaborador, né, vamos supor que o professor Mário Caron, estou vendo aqui o professor Mário, o professor Mário Caron me contratou para ser funcionário dele e o professor Mário vai me pagar R$ 1.045. É Carron? É Carron ou Caron? Desculpa, professor. Quem dera eu fosse professor. Mas todo mundo conhece como Caron, apesar de a linhagem é francesa, seria Caron, mas nós não utilizamos na família. Caron. É mesmo? Ô, Olha Fábio, aí, parente aí. o doutor Mário, Mário, legal. o doutor Mário, ele é nosso coordenador também, né? Ele é Poxa, olha aí. desembargador do tribunal. E eu posso te falar uma coisa, se você fosse empregado dele, você não ia receber só o salário mínimo. Porque ele é muito bom para os doutor, me perdoa. trabalhadores. Então, não, que perdão, não tem Me nada disso não. perdoa. Mas ele ia ser um bom patrão, tenho certeza, tenho certeza. Para mim seria uma honra se eu pudesse ser considerado um professor.
É, para mim, a maior profissão do mundo. A mais importante Verdade. do mundo. Ah, doutor, obrigado. Olha, que bacana. Eu tenho certeza que os professores gostaram muito desse elogio aí. Então, o doutor Mário me contratou, Fábio com 1.045, né? Agora ele precisa pagar o INSS patronal, ele vai pagar também o FGTS, ele vai descontar o meu INSS e recolher também, que é de 8%, tá? Então, o total mensal de previsão de desembolso não é mais 1.045, é 1.159,95, né? Mais o custo que eu vou ter com provisão de férias, 13º, aviso, que são os chamados custos invisíveis, que nós não pagamos todo mês, mas lá na frente vai ser necessário realizar, o valor de 1.045 vai virar 1.545,60. Então, eu gosto de orientar da seguinte forma, né, para quem quer empreender, para quem quer ter um negócio e quer contratar um funcionário. Se você paga o salário de 1.045, né, pega esse valor, pega metade desse valor e guarda metade desse valor, porque lá na frente vai ser necessário pagar. Isso é uma das formas, né? Ou guarda na poupança ou deixa no giro da empresa, né? Porque lá na frente vai ser necessário pagar férias, vai ser necessário pagar 13º, vai ser necessário pagar aviso, vai ser necessário pagar rescisão, multa da rescisão, funcionário substituto para aquele colaborador quando ele estiver de férias, etc, etc, etc. Então, é importante que o empreendedor aprenda a se planejar antes, né? Porque isso é um direito trabalhista e eu preciso honrar com essa obrigação da minha empresa. É um direito do trabalhador e é uma obrigação da minha empresa, do meu MEI, né? Seja MEI, seja microempresa, seja empresa de pequeno porte, seja empresa de grande porte, nós precisamos e devemos pagar os direitos trabalhistas. Né? Tá bom? Beleza? Dando continuidade, e quais são, Fábio, as coberturas previdenciárias, né, que quando eu me torno microempreendedor individual, eu passo a ter? Você passa a ter direito à aposentadoria por idade, né? No caso da mulher com 60 anos, o homem com 65, você precisa ter 180 meses de contribuição como microempreendedor individual, ou 15 anos. E com isso você consegue a aposentadoria por idade, tá? Também consegue aposentadoria por invalidez, caso aconteça algum acidente, né, algo que gere uma invalidez, né, e isso vai necessitar de uma perícia do INSS que vai avaliar se é ou não essa invalidez, se ela é temporária, se ela é permanente. Então, enfim, e com 1 ano de contribuição como MEI, eu passo também a ter direito à aposentadoria por invalidez. A única aposentadoria que o MEI não tem direito é a aposentadoria por contribuição. Então, se você quer ter direito à aposentadoria por contribuição, você contribui com 5% e precisa contribuir com a diferença, que é os outros 15%, para ter direito à aposentadoria por contribuição. Então, você precisa fazer uma complementação desse INSS, que aqui, no caso do MEI, você só paga 5%. Tá bom? Tranquilo? O que mais, Fábio? Tem direito ao auxílio-doença também. Então, se você paga em dias, olha só, eu já tive vários MEIs, né, que contribuíram 10 meses e depois atrasou, né? Aí teve uma doença, precisou encostar pelo INSS, né, o que a gente chama de encostar pelo INSS, e não conseguiu porque não contribuiu com os 12 meses. Então, é importante que se pague em dias essas contribuições para que você passe a ter direito, né, aos benefícios previdenciários. O que mais, Fábio? Pode ter também direito ao auxílio maternidade, né, as mulheres, com 10 meses de contribuição. Então, pode encostar pelo INSS e receber o salário, né, de 1.045, hoje pelo atual salário mínimo, menos os descontos previdenciários, né, que são feitos. E você fica durante 6 meses recebendo da Previdência, durante 4 a 6 meses recebendo da Previdência Social também. Pensão por morte, né, caso você sofra algum acidente. Agora que é importante você consultar o INSS para ver quanto tempo é a carência, quanto tempo é o período para ter direito. E também auxílio reclusão, caso você venha a ficar preso, alguma coisa nesse sentido, os seus familiares passam a receber esse benefício, você sendo microempreendedor individual.
tá bom? Então, o primeiro pagamento feito em dia para o início da contagem da carência. Então, preciso estar pagando sempre em dias as taxas geradas pelo microempreendedor, vamos chamar assim, tá? Para facilitar, para que eu tenha direito aos benefícios previdenciários, tá bom? Fábio, saída do regime. Cara, eu não estou querendo perder quilos, não, mas não é esse regime que eu estou falando. É a saída do microempreendedor individual, tá? Quando você deixa de ser microempreendedor individual? Primeiro, quando você tem a necessidade de contratar mais de um empregado. Você precisa de 2, 3, 4. Aí sim você deixa de ser microempreendedor e passa a ser, aí do lado, uma microempresa. Então, a gente faz um trabalho lá no Sebrae para preparar os microempreendedores para se tornarem microempresa, porque aí os custos são maiores, as responsabilidades são maiores, precisa contratar um contador para fazer a escrituração contábil e fiscal dessa empresa, né? Tem a obrigatoriedade de emitir nota fiscal de consumidor eletrônica, então são muito mais obrigações, então gera um custo muito maior. Então é importante que o empreendedor migre, planeje bem esse passo que ele precisa dar, tá? Eu conheço microempreendedores que são pequenininhos até hoje, desde quando saiu a lei. E aí, cresceu? Não. Eu dei uma capacitação para ele no Sebrae e depois de 5 anos encontrei com ele. E aí, cresceu, cara? Não, sou microempreendedor. O máximo que eu posso faturar é 81 mil por ano. Então, ele criou uma limitação para ele, né, que é uma limitação dada pela lei. Então, não é uma limitação para ele. Ele poderia estar faturando mais, ele poderia estar crescendo, né, ele poderia estar se desenvolvendo. Então, é importante buscar soluções do Sebrae depois para ter esse desenvolvimento também. Se você também pagar um salário maior do que o da categoria, ou um salário maior do que o salário mínimo, né, também você é desenquadrado, você sai do regime, deixa de ser microempreendedor individual e passa a ser uma microempresa, né, naquela casinha maior que eu mostrei lá na frente. Então, você é um microempreendedor aqui e você passa a ser uma empresa de maior porte. E a partir daí, você pode contratar microempresa, pode contratar quantos empregados quiser, pode ter sócio, né? Pode abrir outros CNPJs. Então, isso, consultar um contador também vai te auxiliar muito a entender esse universo que é um pouquinho complexo, mas se torna simples a partir do momento que a gente oriente o cliente da melhor forma possível, tá? As verbas que independem do limite. Horas extras, adicional noturno, insalubridade, periculosidade, isso são verbas que você precisa pagar de acordo com a atividade que o colaborador exerce. Então, isso não impacta o limite para você sair do regime, tá? Então, deve pagar todas as verbas obrigatórias, seja adicional noturno, seja insalubridade, periculosidade, seja hora extra, tudo isso precisa ser pago para o colaborador, tá bom? E não vai atrapalhar você sair do regime. O que mais? Como é que eu posso sair de microempreendedor individual? Por excesso de faturamento. Se você faturar mais de 81 mil por ano, você também está fora. Se você gastar mais de 120 mil por ano, e a Receita hoje controla isso muito bem, né? Com a nota fiscal eletrônica, com os controles, com o SPED, né? Com os controles eletrônicos, o Brasil está muito avançado nisso, ainda bem, né? Então, isso é possível controlar todos os gastos de uma empresa hoje, tá bom? As compras, mais de 80% da receita também, não tem o porquê uma empresa só comprar e não vender, né? Então, isso é estranho, né? Ou vender muito pouco, né? Porque comprar e vender pouco, isso não é negócio, é armazém, né? Aquele armazém do interior que fica só acumulando e nunca gira, né? Não é negócio, tá? Então, observem aqui que existe muitas vantagens de ser microempreendedor individual, mas precisa cuidar, né? Tem que se enquadrar mesmo como microempreendedor. Eu faço planos de negócio para empresários e quando eu percebo que o empresário ele vai faturar mais do que 81 mil reais, eu não recomendo que ele abra um microempreendedor individual. Eu já oriento que ele constitua o negócio como uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, tá? Para a partir daí a gente avaliar qual é o melhor planejamento tributário para que ele consiga
trabalhar com o negócio dele da melhor forma possível dentro da legalidade. Tá bom? Ok? Bom, ultrapassar o limite de faturamento. Como é que funciona isso, Fábio? Se o MEI ele ultrapassar os R$81 mil em até 20%, né? Ou seja, 20% a mais de R$81 mil, que dá 97.200, dentro do ano, se tiver entre 81 e 97 mil, ele vai ser desenquadrado no ano seguinte. Vou dar um exemplo para vocês. Doutor, eu vou chamar de doutor agora, porque... não, a Michele Carvalho também é professora? Professora? Tudo bom, Michele? Joia? Professora Michele se torna microempreendedora individual e pintou uma oportunidade muito legal para ela e ela faturou aí R$95 mil num mês só. Tá? Aí entre 81 e 97. Ou seja, numa única oportunidade, ela já deixou de ser microempreendedora. Aí no ano seguinte, você vai recolher a diferença e vai virar uma microempresa. Tá? E vai ter que procurar um contador para ele estar te auxiliando nesse trabalho aí. Tá certo? Joia? Agora, eu vou pegar um outro exemplo aqui. Eu vou pegar o Marcelo Braga. Marcelo Braga, professor Marcelo Braga. Ele é um microempreendedor, mas também começou a faturar 10, no outro mês faturou 20, no outro mês faturou 30 e ultrapassou. Quando ele foi olhar, Fábio, faturei R$150 mil. Foi bom esse negócio. Né? E com isso ele deixa de ser MEI automaticamente. Então, naquele mês que ultrapassou, ele já deixa de ser MEI e passa a ser uma microempresa. Então, se você ultrapassar, eu já oriento que busque uma orientação contábil para estar acompanhando a tua empresa como se microempresa fosse. Tá? Por isso que é importante você fazer esse planejamento para verificar se você pode ser MEI ou não. Né? Se enquadra-se melhor como MEI ou não. Fábio, eu estou abrindo um negócio, eu não sei se ele vai dar certo, eu estou começando agora, eu vendo R$1.000 por mês, R$2.000 por mês. Tá? Então, tranquilamente que você pode ser um microempreendedor individual. Tá? Beleza, pessoal? Bom, nós temos outras formas também, questões societárias, para você sair de microempreendedor individual. Quando você entra um sócio, né, você precisa de um sócio. Quando você exerce uma atividade que não pode ser microempreendedor, ou quando você tem muitas atividades, então, a partir daí, você deixa também de ser um microempreendedor e passa a ser uma microempresa. Tá bom? Para finalizar, pessoal, quais são os benefícios, então, da formalização? Né? Quais são as vantagens de ser um microempreendedor individual? Primeiro, formalização, manutenção baixa, né? E simplificada, rápida, é muito tranquilo de ser feita, né? Gratuita pela internet. Então, essa é a oportunidade dada para quem precisa ter o seu CNPJ, pode abrir uma conta jurídica na empresa, passa a ter acesso a serviços bancários com o seu CNPJ, você passa a ter acesso a serviços bancários com juros mais altos, juros mais baixos do que o da pessoa física, né? Também passa a ter acesso a taxas diferenciadas. Hoje, por exemplo, para quem é MEI, tem taxas menores do que quem usa a máquina de cartão como pessoa física, né? Então, vale muito a pena. Né? A cobertura, você também passa a ter a cobertura da Previdência Social, né? Coisa que antes vários empreendedores não tinham. Né? Então, isso é uma vantagem muito grande também, né? Essa cobertura da Previdência, ter os seus direitos trabalhistas também garantidos quando você é colaborador, quando você é funcionário de um microempreendedor. Isso é uma das grandes vantagens. Possibilidade de negociação de preços e condições de compras melhores. Né? É possível você comprar numa indústria, lá em Goiânia, lá em São Paulo, lá no Sul. Né? Então, é muito tranquilo para você, porque você vai estar regularizado e o frete ele vai vir para o seu CNPJ, né? Garantindo aí o deslocamento de lá para cá, né? Diferente de várias sacoleiras que vão até Goiânia, enche o carro de mercadoria, traz o carro lotado para cá, é parado na PRF, cadê a nota dessa mercadoria? Não tem a nota, né? Então, assim,
é muito diferente, né? É agir de forma legal, né? Isso é importante para as pessoas, né? Mais uma oportunidade para as pessoas se desenvolverem, né? A possibilidade de vender com cartão de crédito também, né? Esses dias eu fui comprar uma pipoca para o meu filho e eu tinha esquecido que eu estava sem dinheiro na carteira. Aí o pipoqueiro me apresenta a máquina de cartão para eu pagar. Nossa, foi fantástico. Eu levei 5 pipocas ao invés de uma. Foi muito legal. Quando eu falo esses dias, foi antes da pandemia, tá? A gente está um pouquinho, né, nesse período agora isolado, mas enfim. A emissão de nota fiscal para venda, né? Então, é possível você emitir um documento fiscal dando credibilidade para o seu cliente, garantia do seu produto, né? Um dia desse eu solicitei um eletricista, ele veio até a minha casa, ele era MEI, e ele emitiu uma nota fiscal para mim. Eu achei fantástico com a garantia do produto dele, eu achei muito legal, né? Dispensa de formalização da escrituração fiscal e contábil, então está dispensado o contador, mas como eu falei, caso você contrate um colaborador, é importante que você tenha um profissional te acompanhando para garantir os direitos trabalhistas, para que não haja nenhum erro, para que ele mande o que precisa ser pago e na data que precisa ser paga, para não gerar nenhum atraso, nenhuma multa, nenhum problema trabalhista. E isso é importante demais, tá? E é uma comprovação de renda também, né? Muitos não têm comprovação de renda e passa com um CNPJ a ter distribuição de lucro ali e passa também, né, a ter essa comprovação. Isso garante também que você consiga adquirir bens, né, se desenvolver e crescer como humano, como pessoa, como empreendedor, né? E muito bacana. E esses são pontos, as vantagens de se tornar microempreendedor. Então, pessoal, tá aí o portal do empreendedor, né? O telefone da Previdência Social, o telefone da Receita Federal, o WhatsApp do Sebrae, né? Que é uma inovação agora, vocês podem anotar aí. A Ana Emília, que é minha gestora, vocês podem anotar, os professores aí que queiram estabelecer parcerias com o Sebrae para levar educação empreendedora para os professores e também para os alunos. Nós estamos fazendo esse trabalho agora, que é importantíssimo para vocês. Tem várias escolas têm se desenvolvido muito, tanto em termos de cultura, né, junto aos diretores. Nós temos ferramentas para os diretores, para os coordenadores, ferramentas para os professores, soluções para os alunos. Então, nós temos séries de soluções que podem elevar o grau da escola em relação ao empreendedorismo, em relação a fazer com que o aluno faça acontecer e empreenda naquilo que ele faça. Não só em negócios, como eu falei, mas dentro de órgão público, dentro de órgãos particulares, de empresas particulares, no intraempreendedorismo, como também no empreendedorismo social, envolvendo a quadra, envolvendo aonde a escola está, trazendo vários benefícios ali para a comunidade. Então, isso é muito legal, muito interessante. E quem quiser implantar o projeto, basta nos procurar lá no Sebrae que vamos recebê-los, né, de braços abertos. Está aqui o meu e-mail. Quem quiser me seguir no Instagram, mentorbusiness.com.br, vou estar à disposição de vocês. E essas são as minhas considerações. Eu espero não ter alongado tanto. E vamos abrir para perguntas, né? Se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, a gente vai procurar os universitários aí, que é o doutor Mário, e, enfim, né? A gente aqui vai te perguntar, Fábio. Não é? Vamos lá. Não lá. Vou olhar aqui no chat para ver se tem algumas perguntas também, né? Fábio, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, eu queria te agradecer, né? Por ter aceito o nosso convite, pelo Sebrae, por estar aqui conosco. É uma honra para nós, né, tê-lo aqui conosco, como a gente falou, eu aprendi bastante coisa que eu não sabia do MEI, né? Foi bem legal. Eu só queria fazer uns pequenos registros, porque eu fiquei impressionada quando você falou que tem 10 milhões de microempreendedores individuais no Brasil. Isso é muita coisa, né? Só em Brasília, quase 200 mil. Ou seja, mais ou menos 10% da população do DF, né? Se for pegar a população economicamente ativa, até mais, né? Então, é muita coisa. Exatamente, doutora. Sabe uma coisa? Eu tive contato com o Sebrae
através do superintendente, numa mesa redonda, uma audiência pública que a gente teve na Câmara Legislativa, e uma coisa que o título era assim, como o DF pode sair da crise, uma coisa assim. E uma coisa que a gente comentou lá é essa importância de o Estado valorizar a pequena empresa e a micro, pequena empresa e também o microempreendedor individual, porque proporcionalmente, é como o Fábio falou, eles geram muito mais empregos no Brasil, proporcionalmente ao que eles arrecadam, né? Então, às vezes, não é nenhum demérito ao banco, mas você vai a um banco, quantos empregados tem no banco, né? Proporcionalmente à arrecadação que eles têm. É muito pouco o número. Vai no hortifruti para você ver. Vai no restaurante. O tanto de gente que está trabalhando, né, para ter um faturamento, né? Então, quem gera mais emprego tem que ter um tratamento melhor do Estado, né? Principalmente quando ele gera um emprego, obviamente, sustentável, né? Que observa a lei trabalhista, que não é discriminatório, né? A gente até falou nesse dia a importância que aqui no DF você tem um banco público, que você pode usar esse banco público para políticas de fomento de empresas sustentáveis e de, inclusive, com empresas que empreguem mais, que despeçam, tenham menos rotatividade e que contratem um percentual de mulheres maior, de negros também, né? Indígenas, enfim. Bom, só antes de passar para as perguntas, uma coisa que o Fábio colocou, e eu acho que é muito importante para os professores, uma dica, né, com todo o respeito que a gente dá aqui, quando forem trabalhar com os alunos, é a questão de que é necessário que esse empreendedorismo seja responsável, né? Às vezes, a gente, essa geração principalmente, e eu não excluo aqui a mim, porque eu tenho filhos dessa geração para a qual vocês ministram aulas, né? Ela é muito imediatista, né? Então, as coisas têm que ser muito rápidas, os retornos muito rápidos. É um choque de geração mesmo que a gente tem, né? Principalmente essa geração, né? São criações muito distintas. E às vezes o empreendedorismo pode ser confundido com outras coisas que certamente não são empreendedorismo, que são irresponsabilidade, né? Então, até engraçado. A minha filha hoje estava jogando um jogo, aí eu falei, minha filha, você tem que parar de jogar esse jogo e ir para a aula. Aí ela falou assim, mamãe, eu vou ser gamer e vou ganhar dinheiro com isso, né? Então, é um tal de ser youtuber, de ser gamer, né? Eu acho que antigamente era jogador de futebol, a modelo, agora é personal, sei lá, influencer, não sei o quê. Não que essas profissões não tenham o seu valor, tem, mas a pessoa não pode colocar todas as fichas dela nesse pote, que é um pote que, né, como diz a Bíblia lá, que só passava é mais fácil passar um camelo dentro de uma agulha, é essa proporção, a pessoa conseguir, né, ganhar dinheiro e ser muito bem sucedida com esse tipo de profissão. Ela tem que ter outros planos, né? O plano B, C, D, E, etc. Então, o sonho tem que ser trabalhado de forma responsável, porque às vezes nas nossas audiências, o doutor Mário sabe disso, infelizmente tem pessoas que empreendem com irresponsabilidade e querem sujeitar o sonho dela, querem sujeitar o sonho dos outros ao sonho dela. O sonho dela é mais importante. Então, uma vez eu peguei um caso disso, né? Uma cabeleireira, era meu sonho ter esse salão, mas eu não consigo tirar o suficiente para pagar os empregados. Aí eu falei com ela, então, infelizmente, a senhora precisa ou mudar o negócio ou fechar o salão. Porque a gente não pode submeter os outros ao nosso sonho, né? Porque meu sonho é melhor que o sonho deles. Então, eu tenho o direito de ter um sonho de ter um salão e eles não têm o direito de ter o sonho de receber o salário e ter as obrigações. Então, tem que ter responsabilidade, né? Mas vamos lá, ó. O Alessandro perguntou se o menor de 18 anos pode ser empreendedor individual?
Excelente pergunta. É uma questão societária, né? Eu vou até tirar aqui, doutora, a apresentação, pedir licença, tá? Eu acredito que o pessoal já tenha anotado. Fica melhor assim a gente conversar, falando com todo mundo. É uma questão societária aí, no caso, tá? O menor de 16 anos, ele não pode constituir negócios, a não ser que ele seja emancipado, tá? Aí tem que verificar a legislação de emancipação para a constituição de negócios. Se eu não me engano, né, eu acredito ser com 16 anos, né, a possibilidade de emancipação. Então, tem que ser feita a emancipação, primeiramente, pelos responsáveis, para depois ele constituir um negócio. Aí sim ele pode se tornar um microempreendedor e pode se tornar, abrir qualquer outro tipo de negócio, né? Seja microempresa, seja empresa de pequeno porte, ou qualquer outro tipo de constituição societária. Tá bom? É isso. A emancipação, ela não é assim tão simples, né? Então, não sei se talvez seja o melhor, ainda mais para uma pessoa de 16 anos, mas, né, é uma possibilidade, né? O doutor Mário Caron, ele fez a seguinte pergunta, Fábio, ele falou assim, ó, que você falou para gente que o MEI só pode contratar até o limite do salário mínimo legal ou do piso convencional, né? Então, professores, o que é o piso convencional? Tem algumas carreiras que elas se estabelecem, por exemplo, o vigilante, o piso é 1.900, vamos supor. Não é um bom exemplo porque a empresa de vigilância é uma empresa complexa, tem que ter registro na Polícia Federal, enfim, não poderia ser MEI. Mas vamos supor que a Convenção dos Sindicatos e Bares preveja que a garçonete tem que ter o piso de 1.200. Então, é como se fosse o salário mínimo, só que daquela categoria. Aí então, o doutor Mário fala assim, olha, já que você falou, Fábio, que o MEI, se ele tiver empregado, tem que ficar no salário mínimo legal ou convencional, né? Isso aí de não poder melhorar, né, o salário desse trabalhador não leva, às vezes, a gerar uma fraude, por exemplo, assim, de, às vezes, pagar por fora, por exemplo. Por que a lei tem esse limite? Assim, eu acredito, isso vai ser uma opinião minha, tá, doutora Audrey e doutor Mário. Eu acredito, né, que quando você é um microempreendedor faturando R$8.000, né, e comece a querer pagar a mais para o colaborador, né, digamos assim, por fora, né, e isso é ilegal. E quando você fala de um negócio faturando R$8.000 apenas por mês, né, quando vai cobrir o custo trabalhista, mais o custo de aquisição, mais o aluguel que ele paga, muitas vezes o negócio já se torna inviável. Então, eu acredito que o legislador ele estabeleceu esse limite justamente para evitar que se aumente muito o salário, né, sem a devida legalização. Não tem como eu bancar as verbas trabalhistas, não tem como eu bancar o valor do salário, né, como eu falei, se eu contratar alguém por R$2.000, ele vai me custar mais 1.000. Então, vai custar R$3.000, mais o custo de aquisição, mais aluguel. Esse negócio vai valer a pena? Então, assim, eu acredito que ele estabeleceu esse limite apenas para isso, né? Mas cabe aí um questionamento, cabe... eu não saberia informar por qual motivo o legislador colocou isso aí na lei complementar, né? Mas é o que está dito lá e, assim, e também para evitar que se pague por fora, né? Pague verbas por fora sem a devida registro, né? Sem a devida legalidade também. Eu acredito ser por isso. Se eu conseguir responder, por favor. Se não, eu pediria que o doutor fizesse a pergunta no verbal aqui. Olha, a Maria Machado, ela fez uma pergunta que é bem relacionada a isso. Então, ela fala assim, então o microempreendedor não pode aumentar o salário do seu funcionário. Não, né? Ele vai aumentar desde que aumente o salário mínimo ou a convenção estabeleça esse aumento.
né? Entendi. É isso, tá? Okay? É uma hipótese mais restritiva, mas a gente pensa que... Mas lembrando que todos os outros direitos, salubridade, hora extras, gratificações que você paga, gorjeta, esse tipo de verba, ele pode ser pago e deve ser pago, e deve ser documentado. Isso não vai atrapalhar a saída do regime como microempreendedor individual, não. O que você não pode é pagar muito além do valor que está estabelecido, ou em termos de salário, não em termos de verbas. Né? Entendi. Você fala assim, não em termos da remuneração total, mas o salário básico tem que ser o salário mínimo. O salário básico, isso, exatamente. A gente pensa que não, mas uma vez eu vi uma reportagem que mais ou menos 50% da população brasileira recebe o salário mínimo legal, né? Aqui no DF a gente tem uma realidade diferente, a gente tem muitos servidores públicos, né? Mas muita gente no Brasil recebe o salário mínimo, até se cogitar como conseguem viver, né? Antes de passar para a próxima pergunta, só fazer um comentário, que eu acho isso aqui tão importante falar para os professores, uma coisa que o Fábio colocou, destacar isso, assim, isso não é só para os alunos, isso é para os professores também. Ele falou assim, olha, às vezes a pessoa entra numa outra empresa por amizade e aí ela não pode ser mais MEI, né? Olha, gente, esse negócio de entrar em empresa pode ser quem for, né? A gente não pode entrar nessas coisas se a gente realmente não é sócio da empresa, né? Porque depois... Olha, a gente vê tanto problema que tem na justiça, tanto problema. Ele era meu marido, umas coisas. A gente entende marido e mulher, às vezes, mas enfim, mas às vezes separa, né? Aí fica o problema, né? Meu primo, meu vizinho, tem empregador que é, desculpa a expressão, cara de pau, pede para a empregada ser sócia. Olha que coisa mais sem noção, empregada ser sócia dele, a coitada assina, né? E aí depois, perante a justiça, isso está registrado no cartório, está registrado lá no cartório de pessoas jurídicas. A junta comercial, né? Isso, e aí a lei fala que perante terceiros, isso vale. Você pode até discutir entre eles, mas perante o empregado e tudo, então não aceitem isso se não for uma coisa, uma pessoa assim que, enfim, se não for um irmão da vida mesmo, ou se realmente vocês forem sócios, senão não aceito, porque é arranjar confusão para a vida mesmo isso aí, né? Bom, aí temos aqui uma outra pergunta, o seguinte, que é também do Dr. Mário. Qual o gasto médio de um MEI, de uma microempresa, assim, com um contador por mês? Geralmente é fixado como isso? Bom, geralmente... Né? Só lembrando que nós fazemos vários serviços gratuitos para o MEI, né? A abertura, por exemplo, é feita gratuitamente, a gente faz esse trabalho social, né? E também, no início era obrigatório, e hoje, para empresas contábeis que estavam no Simples, né? Abertura, alteração, baixa, orientações, né? A gente faz esse trabalho, o Sebrae faz muito bem esse trabalho, nós temos várias oficinas, né, que a gente leva, ensina o empreendedor a comprar, ensina a vender, ensina a controlar o dinheiro, ensina ele também a se planejar melhor, né, a se comportar melhor como empreendedor, a cumprir com as obrigações. Então, uma série de vantagens que o Sebrae também traz, né? Então, o que a gente cobra é um serviço de acompanhamento do colaborador, né? E esse serviço de acompanhamento é um contrato que é fechado entre a empresa contábil e o MEI. Então, varia muito esse preço, né? Cada escritório vai estimar, vai ver quanto custa para ele e vai vender esse produto, né, para os MEIs, né? Tem serviços online hoje, então eu vejo assim variando entre 50 e 100 reais no máximo, esse acompanhamento, R$150, é o que eu tenho visto aqui no mercado de Brasília, né, mercado de Goiânia, que eu conheço bem também. Então, é essa média, mas assim, é um acordo, é uma prestação de serviço, é um contrato que é fechado
entre a empresa contábil e o MEI, né? Justamente para ele não... o MEI ele não tem tempo de fazer declaração, ele não tem tempo de fazer uma GFIP, ele nem sabe sequer como fazer uma GFIP, como gerar uma guia da Previdência, como gerar uma guia de FGTS, como fazer um cálculo trabalhista, como calcular o 13º, como calcular as férias, como calcular uma rescisão. Então, todos esses serviços o contador ele faz e faz muito bem, né? E o contador tem essa missão social também de gerar as obrigações legais, né, para os empresários e para seguir a legislação de forma correta. Então, se você tem um bom contador, com certeza você está seguindo a legislação, né? Não vai ter dor de cabeça lá na frente, como a doutora Audrey colocou, né? Então, isso a gente faz muito bem e para isso a gente tem um custo, né, da equipe, do colaborador que está lá realizando esse serviço. Então, para isso a gente cobra, mas a gente cobra uma taxa bem menor, tá? Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez você tenha falado isso, eu perdi. Se a pessoa for aposentada, ela recebe, né, aposentadoria pelo INSS, e ela quer ter um negocinho, ela é costureira, por exemplo, ela pode ser MEI? Excelente pergunta, doutora. Pode. Pode, Desde né? que não seja por invalidez, né? Ah, tá. Tá? Desde que não seja por invalidez, porque senão vai perder a invalidez. Mas a aposentadoria tradicional pode, por que não? Só vai contribuir de novo para a Previdência, mas o mesmo acontece para quem decide trabalhar de novo, né? Como aposentado. Mas Pode. às vezes ela quer contratar uma empregada para ajudá-la, né? Fica bem mais barato. Porque, por exemplo, Exato, você falou pode. que era 3%, né, a contribuição patronal, Exato. sendo que normalmente ela é 20%. Então dá uma diferença grande, né? Isso. Dá uma diferença grande, né? Como eu falei, as empresas do Simples, ocorre a simplificação dos tributos e paga muito menos do que o tradicional. Então, vale muito a pena. Né? E isso, a própria legislação, ela prevê, né? E nós seguimos a legislação conforme é dita a regra, né? Tá? Justamente para não ter problema lá na frente. Outra questão que o Fábio comentou é um pouco relacionada àquela questão, por exemplo, de você não entrar numa sociedade que você não é da sociedade. A mesma coisa é você, por exemplo, não fazer uma empresa e não fechar a empresa. Então, às vezes aqui na justiça a gente tem problema de gente que é MEI, aí, por exemplo, não deu certo, aí vai arranjar emprego, aí fica desempregado. Aí ele vai na entrada no seguro-desemprego, aí ele não consegue. Por quê? Porque consta que ele é MEI. Então, isso é um problema que acontece. Todos são exemplos de que a gente tem que atuar com responsabilidade, que essas coisas que a gente não resolve na vida, uma hora volta pra gente, né, Fábio? Não é? Exato. E é interessante que, doutora, passa a ser uma bola de neve, né? Que começa bem pequenininho, né? E no decorrer dos meses, dos anos, vai ficando aquela coisa, né, enorme, né? Enfim. Então, como MEI, como a doutora colocou, precisa ter responsabilidade, né? Agir de forma sustentável e até mesmo aproveitar as vantagens para se oportunizar e crescer e ganhar e melhorar o nível de renda da família, melhorar seu padrão de vida. Essas são as vantagens de empreender, né? Mas assim como pessoa física, quando eu constituo uma pessoa jurídica, eu tenho os meus direitos, mas passo a ter também obrigações. E essas obrigações, como eu citei para vocês, elas precisam ser seguidas, né? Para não ter problema, para não ter dor de cabeça. E como eu falei, sai muito mais barato eu me planejar, né? Para pagar as obrigações do colaborador, para seguir a legislação, pagar o que tem que ser pago e aproveitar os benefícios, do que deixar para pagar lá na frente, com juro, com correção, com multa, né? E vai inviabilizar o negócio, vai inviabilizar contratações futuras, enfim, não vale a pena. Não vale a pena. Né? Quando a gente pesa nessa balança aí, não vale a pena. Tá? Todo negócio que atrasa obrigações com os colaboradores, com os funcionários, né? Primeiro que gera insatisfação, depois gera demanda trabalhista, né? Gera problemas de insolvência, muitas vezes a empresa não tem fluxo de caixa para poder
honrar os compromissos determinados pela justiça. Então, é aquela bola de neve que você não vai conseguir segurar nunca, né? Talvez no início, se já tivesse corrigido, né, ou até mesmo mudado o comportamento, né, para seguir o que tem que ser feito, né, eu sempre gosto de falar isso para os meus clientes. Faça o que tem que ser feito, né? Siga a legislação que existe, né? Porque aí gera o ganha-ganha para todos, né? De forma correta, de forma legal, né? E todos ganham com isso, né? Que bom. Bom, gente, eu gostaria de agradecer muito a Fábio, mas antes de agradecer, nós temos um momento aqui, Fábio, que é o nosso momento foto, sabe? Que eu peço para todo mundo abrir a câmera, que eu vou tirar uma foto, colocar nas redes sociais. Ainda não coloquei a segunda, mas eu vou colocar. Então, eu vou pedir aqui que todos abram aqui as câmeras. Vocês não podem fazer como a minha filha, viu, gente? Que está matando a aula fechando a câmera. Eu achando que ela está assistindo a aula, ela está lá com a câmera fechada jogando. É como se mata a aula hoje, doutor. Afinal de contas, ela quer ser gamer, né? Ela quer ser gamer. Os alunos hoje matam a aula assim. Ele fecha a câmera e fecha o microfone. Não precisa mais pular o muro. Coisa mais sem graça, gente. Vamos lá o nosso sorriso, então, gente? Vamos lá? Muito obrigada, viu? Olha, infelizmente, por conta do nosso horário... você quer falar, doutor Mário? Pois não. Eu só queria parabenizar, viu, a Fábio, né, pela excelente explanação. Eu até peço permissão, se é que é possível, para que eu possa passar até aqui em casa mesmo. Eu tenho jovens aqui que pretendem empreendedorismo. Eu acho que sempre o conselho que eu dou é que procurem o Sebrae. É, para mim, uma das instituições das mais significativas. A juíza Sandra coloca muito bem nesse mundo de crise do trabalho. A gente pensa sempre no trabalho, o seletista, o empregado com carteira assinada, né? Infelizmente, nós estamos vendo que isso está sendo arrasado pela elite que está no poder e que está aí no poder hoje em dia. Estão acabando com o direito do trabalho como a gente conhece. E estamos resistindo também a esse arraso. Mas o que eu vejo são as oportunidades de outras formas de se trabalhar com dignidade. Quando eu fiz a pergunta para o Fábio, eu coloquei, porque lá na Constituição, no artigo 1º, ele fala da valorização social do trabalho. Isso é um fundamento da nossa República. Nós estamos todos aqui hoje abraçados como brasileiros, porque nós temos fundamentos que estão na Constituição. E um desses é a valorização do trabalho e da livre iniciativa também. Não é só do trabalho, é da livre iniciativa. Então, quem vai empreender, ele tem que ter essa consciência que não é só o lucro. Ele tem que ter a consciência que ele está atuando para o crescimento social daquilo que nós chamamos de Brasil. Então, é essa a importância que nós temos que dar, e isso tem que ser repassado, sabe? Eu acho que isso é muito importante que a gente compreenda, né? Porque eu acho que são novas formas de trabalho, são novas formas da pessoa trabalhar, mas com dignidade. E eu acho isso importantíssimo também. Vou dar um dado aqui, uma informação que eu não sabia. Todo mundo fala e defende, e está na Globo. Globo é pop, Globo é agro, agro é pop, Globo é pop, sei lá mais o quê. O agronegócios traz muitas divisas para o Brasil, não tenha dúvida disso. Mas a circulação de riqueza, a distribuição de riqueza não é do agronegócio que concentra esse dinheiro ganho na mão de poucos. Agora, a agricultura familiar é a que mais distribui riqueza dentro de um município, dentro de uma sociedade, dentro de uma localidade. São esses pequenos que realmente criam riqueza e distribuem riquezas nesse país. Então, é bom que a gente tenha esse entendimento e essa compreensão da responsabilidade, né, desses pequenos empresários, porque dos grandes, confesso que eu já perdi um pouco a minha esperança, né? Eu vejo, por exemplo, e tome cuidado, quando a Audrey falou do sócio, vocês não sabem como é comum
eu receber no meu gabinete advogados, né, falando, ou a própria parte chorando, porque emprestou o seu nome para um empreendimento. E ele será executado. Várias e várias vezes, se não quase todas, a sentença é mantida para que seja penhorado o bem daquela pessoa que muitas vezes a gente até acredita que ele emprestou um nome para ajudar. E já vi casos de mãe, de irmão e de muitos outros casos. Então, tomem, passem essa informação para frente. Passem essa. É igual fiador. Fiador, você vai dar, vai dar fiança ao amigo, você perde o dinheiro e o amigo. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é muito interessante que se faça, ou pelo menos que a pessoa tenha consciência dos riscos. E quem está falando aqui são os juízes de trabalho que estão aqui há muitos anos e estão cansados de ver essa situação. E uma outra coisa que eu também acho, quem for empreender ou para passar para os meninos, ou os próprios professores, ou para a família, eu digo que assim, se eu tivesse uma empresa, eu não tenho nenhum cacuete para ser empresário, o senhor já viu que eu queria quase que dividir meu salário, o meu ganho com o meu trabalhador lá, né? A gente divide, pronto, uma visão socialista de mundo. Mas eu não consigo, eu falo para uma grande empresa sempre, né? Em vez de procurar o advogado para defender de uma ação trabalhista, procurar seu advogado que seja aquele advogado que vai anteceder, ele vai regularizar toda a situação, ele vai prevenir o litígio. Então, eu acho também muito importante que qualquer empresa, mesmo que seja micro, não é um investimento, que tenha, como o Fábio falou, um bom contador. Você tendo um bom contador, os problemas serão bem menores, bem menores. É um investimento. Então, é assim como o advogado que previne, o contador, na minha opinião, viu, Fábio? Por isso que eu queria perguntar e demonstrar até o gasto disso tudo, é essencial para qualquer negócio. Então, olha, parabéns. E o último, eu não pude, por isso que eu até pedi também para falar, apenas elogiar o Fábio, quando eu vejo a professora Domingas aqui, é um prazer revê-la, mesmo que seja no quadradinho, aí, a nossa, para quem não conhece a professora Domingos, acho que não sei se já foi apresentada antes, a professora Domingos é parceira antiga, antes de se aposentar, né, professora? Agora está já concluindo o mestrado, o doutorado já dá no mestrado, concluindo, né? Ela era uma grande parceira do TJC, e ela é a vencedora, a primeira vencedora do prêmio Direitos Humanos da nossa Associação Nacional, a Ana Matra, justamente no trabalho de Justiça e Cidadania. Eu não sei se foi falado, que eu cheguei um pouquinho depois, mas eu queria enaltecer essa grande professora, assim como todas as senhoras e os senhores, mas para mim é uma honra muito grande revê-la, essa figura espetacular. A única coisa, eu tive grandes professoras na minha vida, mas não tive a professora Domingas. Foi uma falha. Se ela voltar para qualquer coisa, eu acho que eu vou para uma sala de aula só por causa dela, viu? É uma professora, assim. Parabéns, parabéns, professora Domingas, parabéns, professor Fábio, parabéns, professores. Desculpa, eu sempre falo muito, falo demais, né? Um beijo para todo mundo. Eu até peço desculpas também, porque eu não vi a professora aqui no início, aí depois, quando ela manifestou, eu já estava na fala do Fábio. Eu não a conheço pessoalmente, né, professora Domingos? Porque quando você atuou no TJC, eu acho que eu estava começando aqui na carreira, eu tinha poucos anos, eu estava na associação há pouco tempo, eu estou desde 2006 aqui. Mas eu lembro que foi com o nosso colega Leador, né? Salvo engano, no Gama, né? E foi um trabalho que foi elogiadíssimo, milhares de jovens, e por isso a gente convidou a professora Domingas, ela vai estar aqui na nossa última aula, com o pessoal da Secretaria de Educação, para falar da experiência dela, para a gente falar de projeto, para a gente encerrar, né? Então, muito obrigada desde já, viu, professora? Então, pessoal, encerrando, eu agradeço mais uma vez ao nosso professor de hoje, ao Fábio. Fábio, sua aula foi muito didática, foi muito clara, a gente aprendeu coisas muito úteis aqui, não só para os alunos, para a gente também. Eu te agradeço muito, agradeço não apenas a você, mas também a parceria
né, no Sebrae também, porque foi muito bom. Eu achei que foi muito esclarecedora, foi um assunto novo, a gente está precisando mudar e trazer novas opções que permitam, como o doutor Mário falou, que a pessoa, aquele que realmente seja um autônomo, enfim, que ele atue com dignidade. Muito obrigada, viu, Fábio? Te desejo muito sucesso na carreira, tá bom? Então, Eu que pessoal, uma boa agradeço. noite. Muito Muito bom. obrigada. Muito obrigada, viu? Então, uma boa noite a todos. Sigam o Fábio lá nas redes sociais, né? Eu tenho certeza que o canal dele deve ter coisas muito legais, né? Depois, Fábio, passa para a gente o slide que eu vou passar para os professores, tá certo? Claro, tá? Encaminho agora, tá Tá, bom? Joia. Sucesso a todos. Muito obrigado. Obrigada a você. Pessoal, boa noite a todos. Descanse, fique com Deus. Até a próxima, tá? Bom final de semana desde já. Boa noite, pessoal. Boa noite. Professora Domingas, tudo bem? Boa noite. Eu vou ficar aqui conversando. Eu não escuto há muito tempo, muitos anos a voz da professora Domingas, e eu estou vendo que só eu que fico velho. Pelo amor de Deus. Olha só, tá, ó. Não, eu quero me aposentar.